Olá, a CPI da Covid no Senado começou a ouvir os ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro. O primeiro convocado foi Luiz Henrique Mandetta. Já Eduardo Pazuello, previsto para esta quarta-feira, 5 de maio, informou extraoficialmente que não poderá comparecer. Ele alegou suspeita de Covid. A CPI tem o objetivo de investigar as ações e omissões do governo Bolsonaro na pandemia. Na reportagem, mostramos diversas cidades que estão com dificuldade para aplicar a segunda dose da Coronavac. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. Há 17 anos que os indígenas brasileiros se mobilizam nacionalmente no mês de abril para apresentar suas pautas prioritárias à sociedade durante o acampamento Terra Livre. Este ano, o encontro foi virtual. Pepiacá Cricati, da COIAB, faz um resumo das mobilizações e fala do impacto da pandemia para os povos indígenas. Embarque imediato. Espero que ano que vem, se tudo voltar ao normal, a gente possa fazer isso em Brasília, com todos os povos indígenas reunidos de novo, vendo uns aos outros, se abraçando, matando a saudade, porque é muito difícil ficar em isolamento, ficar longe dos amigos, mas é por uma boa causa. E a única coisa que a gente tem que fazer agora é ter paciência e esperar que esse momento chegue. Mas se isso não acontecer, as coisas não voltarem ao normal, vamos mostrar nossas caras de novo nas telas, falando sobre a mesma coisa, sobre a questão da visibilidade indígena, sobre respeito aos povos indígenas, que isso tem que acontecer, porque esse ano tá difícil, assim, por causa da perseguição das lideranças indígenas que estão na frente. Tudo porque a gente vem falando a verdade do que está acontecendo nas aldeias. Porque só quem está na aldeia sabe e sente na pele o que vem acontecendo, principalmente sobre a questão da pandemia que começou ano passado. E muitos indígenas, principalmente os mais velhos, partiram porque não tiveram como tomar vacina antes. A vacina só chegou agora, no início do ano. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta segunda, dia 3, que gestores públicos podem ser punidos se não garantirem a aplicação da segunda dose. O ministro deu esta declaração ao suspender decisão do TJ do Rio de Janeiro, que dava autonomia ao governo do estado para estabelecer a ordem de vacinação. Em março, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação das doses reservadas para a segunda fase, como se fossem as da primeira. Mas hoje, diversas cidades não têm mais a vacina disponível para concluir o ciclo de imunização. Nayata Wani traz outros detalhes. Trilhos do Brasil. Em meio à pandemia, iniciativas diversas surgiram em favelas de todo o país para atenuar os impactos da Covid-19 sobre as parcelas mais pobres, exatamente as mais afetadas pela doença e mais desprovidas de assistência. Nos conjuntos de favelas da Maré e de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, teve início em junho do ano passado o Conexão Saúde, resultado de uma parceria entre a Fiocruz, Redes da Maré, Dados do Bem, SAS Brasil, Conselho Comunitário de Manguinhos e União Rio. O projeto viabiliza o atendimento de moradores da Maré e Manguinhos com ações de combate à pandemia que poderiam ser implementadas nas periferias de todo o país, segundo o médico e pesquisador da Fiocruz, Fernando Bosa, um dos idealizadores do Conexão Saúde. Nós procuramos reunir ações de comunicação, ações de vigilância, através do aplicativo Dados do Bem, testagem, busca de contactantes, ações de telesaúde feitas através do SAS Brasil. As ações fizeram a diferença para muita gente, segundo a moradora da Maré, Flávia Cândido.
Muito importante as doações tanto do Redes da Maré quanto o Frente da Maré contra o Covid no combate à fome. Em pleno século XXI, a gente tem pessoas, moradores da Maré, passando fome por conta de um desgoverno. É muito importante essas doações e essas ações. A distribuição de cestas básicas, num momento em que tantas pessoas nas favelas ficaram sem renda, também foi destacada pela moradora de Manguinhos, Patrícia Oliveira. É imensurável, porque pessoas não tinham o que comer e conseguiram, através das doações de cestas básicas, pessoas não conseguiam fazer testes e isso foi possível graças a essa iniciativa. Considerando-se a média de pessoas por família, 54.709 pessoas foram beneficiadas. Enquanto o governo Bolsonaro nega a gravidade da pandemia, a própria população se une por meio dos movimentos populares e organizações comunitárias para se proteger do vírus. É o que está acontecendo na favela da Maré, no Rio de Janeiro, onde os próprios moradores e entidades como a Fiocruz articulam testagem, apoio ao isolamento e até doações de alimentos. A reportagem é de Luísa Sansão. Nacional. Ao menos 8 capitais brasileiras suspenderam a aplicação da vacina da Coronavac contra a Covid-19 pela falta do imunizante. O problema afeta Porto Velho, Porto Alegre, Aracaju, Recife, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza e Campo Grande. Gabriela Pereira, enfermeira em Sergipe, expõe os cuidados que devem ser tomados pelas pessoas que receberam apenas a primeira dose. Ter contato com pessoas que ainda não foram imunizadas ou só tomaram a primeira dose ainda requer cuidados, pois mesmo o indivíduo que se encontra imunizado, ele ainda pode contrair o vírus. A bula da Coronavac determina que a segunda dose do imunizante deve ser aplicada entre 14 a 28 dias após a primeira. Porém, o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas que receberam a primeira dose tomem a segunda assim que possível, mesmo após o prazo, pois não existem estudos mostrando os efeitos da vacinação da Coronavac fora do limite. Simone Grazielli perdeu seu pai pela falta da imunização. Ela lembra com saudade dos momentos que passaram juntos. Foi ele que me ensinou a andar, foi ele que me ensinou a falar, foi ele que deu comidinha na minha boca, foi ele que depois me levou na escola. Na última sexta-feira, dia 30, o Instituto Butantan entregou 420 mil doses da vacina Coronavac contra a Covid no Programa Nacional de Imunizações. Em nota, o Ministério da Saúde informou que tem doses suficientes para o segundo semestre e que logo as cidades serão abastecidas. Nesta quarta-feira, dia 5, a decisão do STF que reconhece a união estável entre pessoas homoafetivas completa 10 anos. Na entrevista central de hoje, recebemos Gregory Rodrigues, coordenador de comunicação da Aliança Nacional LGBTI+. Ele analisa o simbolismo da decisão da Suprema Corte em 2011, mas lamenta que as conquistas decorrentes deste reconhecimento são por vias judiciais. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. Vamos conversar hoje com o pastor evangélico e coordenador de comunicação da Aliança Nacional LGBTI+, Gregory Rodrigues. Obrigada pela entrevista. No dia 5 de maio, faz 10 anos que o Supremo Tribunal Federal aprovou o casamento homoafetivo. Houve outros avanços durante esse período? Nós obtivemos avanços, porém, avanços apenas via judiciário brasileiro. Nós não tivemos avanços dentro do poder legislativo. Não há legislação específica que contemple as pautas da população LGBTI+, infelizmente. Mas que tipo de avanços no legislativo? Bem, no legislativo nós temos avanços como a criminalização da LGBTfobia, a garantia do uso de nome social, a garantia da adoção por casais homoafetivos. Essas foram algumas das conquistas que nós tivemos via o judiciário brasileiro.
Infelizmente, todas as conquistas que nós obtivemos enquanto população LGBTI, enquanto comunidade, tiveram que ser judicializadas para que a Constituição Federal fosse garantida. Então, nós precisamos procurar os guardiões da Constituição Federal para que os nossos direitos fossem garantidos. O público LGBTI+, ainda é alvo de muito preconceito. O senhor é pastor, gay e militante da causa. A intolerância continua a mesma dentro dos espaços religiosos ou tem mudado? E a tolerância também ganhou uma nova página. Acho que essa é a melhor fala que possa expressar a realidade que nós vivemos hoje. A tolerância ganhou espaços como as igrejas inclusivas, que existem hoje, as igrejas como Comunidade Cidade de Refúgio, da pastora Lana Holder, que fica no estado de São Paulo, a ICM, que tem em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né, Minas, né? Nesse sentido, nós temos, acho que, mais de 15 denominações de igrejas chamadas de igrejas inclusivas, que são igrejas que acolhem a população LGBTI+, que pregam a teologia de uma maneira diferente daquilo que as igrejas que nós chamamos de tradicionais ou de fundamentalistas pregam, né? O que nós cremos daquilo que está descrito na Bíblia é interpretado de forma histórico-crítica, trazendo um olhar mais humano, mais humanizado daquilo que está descrito no texto considerado sagrado pelos cristãos, né? E para algumas outras variações. Então, ainda existe o preconceito, existe a rejeição dentro das instituições religiosas chamadas de tradicionais, mas a tolerância ganhou essa nova página, esse novo caminho para acolher a diversidade sexual. Agora, falando especificamente sobre política, qual o impacto do governo Jair Bolsonaro nas pautas LGBTI+. É um governo que, a princípio, não tem mostrado as garras de forma tão explícitas em pautas contrárias aos direitos da população LGBTI+, mas tem impedido os avanços das pautas que são voltadas às minorias, ou melhor dizendo, daquelas pessoas que são minorizadas. Porque nós somos mais de 10% da população brasileira, nós somos capazes de decidir um pleito, uma eleição. 10% da população brasileira decide uma eleição para a presidência. Então, nós temos voz, nós temos capacidade de gerir essa situação. Então, esse governo ele tem sido um governo complexo para lidar, para dialogar, e é um governo que a todo tempo tem barrado os avanços das pautas. Os ministérios apenas têm executado projetos voltados à questão LGBTI+, porque são obrigados pelas emendas dadas por parlamentares, não por iniciativa própria dos ministérios. Então, infelizmente, nós ainda estamos estagnados no quesito política pública, no quesito política de Estado, graças ao governo que está posto hoje. Este ano, um dos clássicos da literatura latino-americana completa 50 anos de publicação. As Veias Abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, chega à sua 5ª década como uma tradução do contexto político da região. A dica é da jornalista Michele de Mello. Parada Cultural. Olá pessoal, eu sou Michele de Mello, jornalista, repórter do Brasil de Fato aqui em Caracas, Venezuela. Para o Parada Cultural de hoje eu venho indicar um livro que acaba de completar 50 anos, mas é super vigente. As Veias Abertas da América Latina é um dos primeiros sucessos do escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano, onde ele conta com uma profunda pesquisa, com uma profunda investigação jornalística e ao mesmo tempo com uma linguagem super poética, como o nosso continente vem dessangrando as suas riquezas, desde o século XV até os dias atuais. O livro é super democrático, tem uma linguagem muito fácil e acessível, também pode ser encontrado em qualquer sebo, livraria ou também numa versão online, e é uma leitura obrigatória para quem quer conhecer um pouco mais sobre a nossa pátria grande. Que no tenemos que resignarnos a las fatalidades del destino, porque la historia puede nacer de nuevo cada día. Este livro é fundamental, excelente dica. Para encerrar, aproveito para fazer uma correção. Ontem informamos que o Festipoa Literária estava na sua 3ª edição. Na verdade, ele está na 13ª. Pedimos desculpas pelo equívoco.
O Central do Brasil fica por aqui. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.